Vamos a mais um culto de gratidão, um culto de adoração e louvor. Que os nossos corações possam estar preenchidos de paz, de alegria, de gratidão para este momento. Que o Senhor possa estar abençoando cada coração para receber a palavra do Senhor, os cânticos que faremos, as orações, que façamos tudo com gratidão e com toda a singeleza do nosso coração. Bom culto para todos nós. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais um dia estamos na Tua presença para te suplicar, ó Deus, por aqueles que estão sofrendo por doenças tão difíceis de serem curadas e que deixam tantas marcas, ó Pai, que é essa pandemia. O mundo todo está sofrendo, precisamos do Teu auxílio, da Tua ajuda na solução desse problema. Precisamos da Tua ajuda em aumentar a nossa fé, ó Deus. Tu disseste que se nós não temos fé e pedimos, ela será acrescentada. E é nesse sentido, ó Deus, que pedimos fé para continuarmos vivendo, confiando, anunciando a Tua palavra e esperando a Tua salvação. Ajuda-nos em cada momento de nossa vida. Ajuda aqueles que perderam familiares e ajuda aqueles que estão sofrendo. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Receber a honra e
Boa noite, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Nesta noite eu gostaria de trabalhar o tema A Vida Espiritual Triunfante, à luz do texto de 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 a 17. Vamos ler o texto? E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para morte, mas para aqueles, cheiro de vida para vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, graças, porém, a Deus em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo, ele está tomando emprestado uma figura da mitologia grega. Na liturgia do deus Baco, costumavam os antigos conduzir-se em procissão pela rua, com muitas flores e muitos perfumes aromáticos. O cortejo avançava com alegria e regozijo para um ponto em que havia um arco de chegada. Mais tarde, os generais romanos adotaram a ideia. Quando conquistavam um povo, entravam em Roma conduzindo seus escravos conquistados e avançavam para um ponto de chegada. De um lado e de outro da via pública eram colocadas piras de perfume que queimavam e exalavam fumaça aromática. Essa era a marcha triunfal do general vencedor. O apóstolo Paulo usa a mesma figura. Só que a ideia aqui é que Cristo nos conquistou para ele. E agora, na nossa marcha cristã, somos conduzidos em Cristo, nosso Senhor, como que em uma procissão triunfal. Durante a triunfal caminhada por meio dos cristãos, se manifesta a fragrância do conhecimento de Cristo. À medida que a fragrância do Evangelho é espalhada no mundo pelo testemunho cristão, tem sempre aroma agradável. Embora possa ser recebida de formas diferentes. Em última análise, as duas categorias da raça humana são os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para os que se perdem, os cristãos que testificam são cheiro de morte, porque a graça vivificante de Deus é rejeitada, escolhendo para si a morte. Para os que acolhem o Evangelho, a fragrância da vida. Também vemos nesse texto uma figura que nos lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E esse episódio foi registrado nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, em que o grande cortejo que ia à frente estendia ramos, roupas para Jesus passar e gritavam, Hosana, Hosana, dando cumprimento a uma profecia de Zacarias 9, versículo 9. Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. E a figura é praticamente a mesma, pois dali sairia vitorioso e com a nossa vitória também garantida. Vivendo a verdadeira espiritualidade, como aprendemos na palavra de Deus, seremos vitoriosos, triunfalmente vitoriosos. A vitória é por meio de Cristo, pelo qual somos conduzidos nessa marcha. Ela pertence a Deus. Essa vitória não se refere propriamente a problemas meramente humanos, mas é a vitória sobre todos os poderes
principalmente sobrenaturais, como Paulo escreve aos Romanos capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo, no texto inicial, está se dirigindo à igreja de Corinto. Sabemos que era uma igreja problemática, que o acusava, colocando-o sempre em combate. Mas ele acreditava no triunfo, vencendo de batalha em batalha. A vida espiritual triunfante, ela vem através de Jesus. Na ideia da origem da expressão triunfar, Jesus conquistou para ele e é ele que nos conduz em triunfo. Depois de discorrer sobre a nossa ressurreição e falando da vitória da corruptibilidade sobre a incorruptibilidade, Paulo termina: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Escrevendo aos Romanos, o mesmo apóstolo declara: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 37. O crente triunfa por Jesus porque ele é o Senhor do crente. A vitória foi ganha por Cristo. Vivendo neste mundo adverso, cheio de contradições, cheio de maldades, armadilhas do diabo, o crente precisa do seu Senhor para vencer e prosseguir sua marcha em direção à eternidade. O grande problema de muitos crentes é que eles perdem a consciência desta verdade e nas lutas da vida espiritual começam a agir sozinhos com as armas materiais e humanas. A nossa luta é espiritual e precisamos do comando do Senhor Jesus. Só Ele nos ajuda e nos ajudará a vencer. Só Ele nos conduzirá em triunfo. Foi por Jesus que o apóstolo Paulo triunfou, apesar de ter sofrido tantas perseguições, chegando até ao martírio. Paulo dizia: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. E da mesma maneira, os cristãos de Roma que vieram depois de Paulo também triunfaram por Jesus, a despeito de terem que viver escondidos nas catacumbas subterrâneas. O apóstolo João, perseguido na Ásia Menor, foi banido para a ilha de Patmos e lá triunfou e viu Cristo glorificado, cheio de esplendor. Ele triunfou do sofrimento, da perseguição por Jesus Cristo. Nós também triunfaremos sempre em Cristo. Nunca devemos nos esquecer que ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, versículo 20. A vida espiritual triunfante também se dá pela igreja. É curioso que esse triunfo a que se refere a palavra de Deus não se dá isoladamente sobre cada crente, mas sim inserido no contexto da igreja do Senhor Jesus Cristo, como membro do corpo. É pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta ao mundo, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 3:10. É no contexto da igreja que o crente cresce espiritualmente, como está em Efésios 4, versículos de 11 a 16. É pela igreja que Cristo morreu, porque a amou. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, como está em Efésios 5, 25.
Paulo procurava preparar a igreja para apresentá-la a Cristo como uma noiva para o seu esposo. No dia final, Cristo virá buscar a sua igreja. O crente não marcha isolado da igreja. Ele é salvo, é inserido no corpo, e é no corpo que ele cresce e prevalece. A linda figura do cortejo do triunfo, portanto, é a figura da igreja, que caminha vitoriosa em Cristo, pois ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, como está em Mateus 16, 18. Esta declaração é maravilhosa, porque já fala da vitória certa, antes de falar da luta. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 32, Jesus diz: Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. O grande adversário da igreja tem deixado supostos crentes fora da igreja. Muitas igrejas, hoje, na verdade, as denominadas igrejas da multidão, não funcionam como corpo ligado à cabeça que é Cristo. Muitas estão ligadas a um superlíder que faz o que acha que tem que fazer, deixando a igreja à deriva, sem conhecer a verdadeira palavra de Deus. O Senhor Jesus atua no seu reino através da igreja. No Apocalipse, numa época de crise, o Senhor Jesus teve o cuidado de consertar as coisas nas igrejas e corrigir problemas que haviam nelas. Foi por isso que mandou João escrever cartas às 7 igrejas da Ásia, onde estudamos recentemente, providenciando correção para cada uma em particular. Ele estava acompanhando a cada uma através dos seus pastores e as cartas foram enviadas a cada um deles. O crente, para triunfar, precisa estar ligado, integrado e envolvido na igreja do Senhor Jesus Cristo. A vida cristã espiritual triunfante, ou a vida espiritual triunfante, também acontece quando nós lutamos contra o diabo com a armadura que Deus nos dá. Nosso grande desafio para prosseguirmos na marcha triunfante é o diabo. O texto que nos referimos, de Efésios 6,12, diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipe das trevas deste século. Como a vida espiritual é de natureza sobrenatural, a oposição também vem do sobrenatural. O diabo é um grande estrategista e seu grande trabalho é impedir que o crente seja vitorioso. Ele sabe que o crente está salvo e isso não vai mudar, é irreversível. Quanto mais ele conseguir estimular o crente a pecar, a se conformar com este mundo, melhor para ele. O apóstolo Pedro diz que ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, como está lá em 1 Pedro 5:8. No texto de Efésios 6, a partir do versículo 10, o apóstolo conclama o crente a fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder e tomar toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau e, depois de haver feito tudo, continuar firme. Este é o grande recurso deixado por Deus para que, como Igreja de Cristo, tenhamos vida espiritual triunfante, através de Jesus, pela Igreja e combatendo o nosso inimigo com a armadura que Deus
nos dá. Que Deus nos abençoe no estudo desta noite, que esta palavra fique gravada no seu coração e na sua mente, e você tenha uma vida espiritual triunfante, como nos ensina a palavra de Deus. Que Deus o abençoe. Amém. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor, dele a voz eu almejo ouvir. Na radiosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da morte ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e encontrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da morte ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Na cidade de ouro, onde vamos morar, toda a vida vai se transformar. Quais crianças seremos e em paz viveremos com Jesus, o Senhor, vou reinar. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da morte ali verei. Haverá paz no vale pra